Bem, como diz o Mário Quintana, nascer é uma possibilidade, viver é um risco, envelhecer é um privilégio e ser longevo, longevidade pode ser um prêmio ou um castigo. E nós vimos bastante hoje, né? E o mundo está envelhecendo e, felizmente, né, algumas pessoas, várias pessoas estão envelhecendo bem com prêmio. Essa aqui é uma foto em cima, em Genebra, idosos felizes, onde o envelhecimento, a longevidade pode ser um prêmio, mas, infelizmente, também muita gente não está envelhecendo bem. A foto embaixo à direita é de uma índia adoentada em Lima, no Peru, que está pedindo para poder sobreviver. Isso é muito triste, né? Eu, como médico, eu tenho uma grande tristeza quando chego no ambulatório, no hospital de clínicas, paciente SUS, o idoso chega para mim e diz assim: doutor, me faz alguma coisa, porque envelhecer está sendo um castigo. Isso é muito triste. E o que está acontecendo no Brasil como um todo, hoje, né? Essas são estatísticas rápidas. O Brasil também está envelhecendo bastante e nós podemos viver muito. A expectativa média de vida hoje no Brasil já chega aos 77 anos. As mulheres vivem mais que os homens, mas a média de 77. E quem é idoso hoje, quem chega aos 60 anos hoje, pode viver em média mais 20, 25 anos. Mas como é que estamos vivendo essa velhice? E nós temos dados brasileiros de confiança. Esses gráficos mostram a expectativa média de vida, essa aqui são mulheres, porque mulheres vivem mais, aqui mostram os dados, aos 60, 70, 75, 80 anos, quanto vivem mais? Como eu falei, quem chega aos 60 anos vai viver em média 20, 25 anos. Isso está em verde, azul aqui, né? Expectativa média de vida. Agora, o importante é a expectativa de vida saudável, livre de incapacidade, está em vermelho, que pode observar está menor, né? Ou seja, significa que quem tem 60 anos hoje vai viver em média 20, 25 anos, mas cerca de um quarto do tempo, cerca de 5 anos de doença, incapacidades, e que podem prejudicar a qualidade de vida e, como disse, o idoso que chega no ambulatório está sendo um castigo. Quem tem 70 anos hoje vive em média ao redor de mais uns 15 anos, mas saudável, livre de incapacidade, ao redor de 10 anos, ou seja, cerca de 1/3 do tempo essas pessoas vão viver com dependência e certamente sofrendo. E quem tem 75 anos hoje vai viver em média ao redor de 11 anos por aí, mas uns 6, 7 anos de vida ativa, com cerca de quase 40% do tempo de incapacidade. E quem tem 80 anos, muita gente tem 80 anos hoje, né? Pode ver ao redor de mais 10 anos, mas quase metade do tempo de vida com incapacidade, com doença. Isso é muito triste, né? Isso é a realidade que nós observamos hoje no Brasil. E os dados recentes da DataSUS nos mostram que são com a população geral de pessoas acima de 60 anos no Brasil, que refere ter consultado médico no SUS nos últimos 12 meses. Nosso sistema público, infelizmente, não é tão fácil, né? Então, infelizmente, a gente não tem essa cultura de prevenção como alguns países têm. Então, só vai para o atendimento médico no SUS quem está doente, né? E veja só, no Brasil inteiro, e principalmente aqui na região sul, que botei aqui também os dados, mostram que de cada 10 idosos, 8 tiveram que se consultar, tiveram que buscar uma assistência médica numa UPA, numa emergência, numa UBS, para ser atendido. Isso significa que, para muitos idosos, ter longevidade, envelhecer está sendo um castigo. Isso não é nada bom, né? Então, o que nós precisamos? O que nós precisamos fazer para que a nossa longevidade seja uma coisa boa, seja um prêmio, um privilégio, como o Mário Quintana falou? Então, assim, nós estamos pesquisando isso, e quem começou isso, tem que conhecer, foi o meu pai, que começou na década de 70, com a geriatria preventiva no Brasil. E nós estamos há mais de 30 anos num centro de estudo de envelhecimento em Veranópolis, pesquisando o que é importante no Brasil para a gente viver mais e melhor e para que a longevidade seja um prêmio. Em primeiro lugar, o que é comum nos locais com longevidade? Comida da terra,
feito pelos nonos e nonas, são pessoas longevas, cultivado com amor, com carinho, feito com amor e carinho em casa. E tudo isso, pessoal, é energia, né? Nós não somos só matéria, nós somos energia. Então, todo esse material colhido com carinho, né, onde transmitiu toda a energia do cultivo, e também no preparo com carinho, a noninha pensando na família, os netos, né? E tudo isso faz com que a comida feita com amor em casa, das coisas da terra, é característico dos locais com longevidade. Isso, depois eu vou te falar que não é só em Veranópolis. E também comer junto, comer com família, comer com amigos, refeições em grupo, em família, com amigos, é uma coisa característica dos locais longevos, onde as pessoas vivem mais e melhor, e em Veranópolis isso é uma característica muito importante. Já sentei, eu vou uma vez por mês ainda, no começo eu ia mais vezes, mas atualmente vou uma vez por mês, já sentei nessa mesa também, e é tão gostoso falar das coisas da vida e comer juntos, né? E também atividades em grupos, isso é muito importante. Em cima, a foto é de uma capela, sabe que no interior, né, das comunidades italianas, por exemplo, tem várias capelas, que são os bairros, eles se reúnem nos fins de semana, sábados, domingos, fazem atividades juntos. E embaixo ali é bairro da longevidade, veja só, Veranópolis, uma vez por mês tem bairro da longevidade, onde os idosos se reúnem, escolhem a rainha, né, da longevidade e tal. E eu, quando vou lá, tento acertar o dia. E aí, o meu trabalho é que vou ter que dançar com todas as nonas, e isso por isso eu tenho que ter preparo físico bom, né? E eles são muito longevos. E outra coisa muito importante, as boas companhias são fundamentais para a longevidade com saúde e qualidade de vida. Isso realmente é muito importante, e os nossos dados mostram isso. E dentro disso, realmente, assim, o valor da família, essa que são família, a mesma família, os jovens, depois mais idosos, continua as famílias reunidas, né? Mostrando a importância da família. E nós publicamos, cerca de 13, 14 anos atrás, um artigo que se tornou famoso no mundo inteiro, mostrando que para a gente ter longevidade com saúde, a saúde é importante, a gente tem que ter saúde, e saúde não é ausência de doenças. Tá? A saúde é a gente estar vivo e estar podendo interagir com qualidade. Mas veja só, além de ter saúde, o que veio de coisas mais importantes? A família, né? O trabalho, que sentir-se útil, interagir com a comunidade, fazer algo que seja útil para a comunidade, que eu falava daqui a pouco como isso é importante, e os amigos. E se a gente botar junto família, amigos, sentir-se útil, fazer coisa útil, isso é muito mais importante, muito mais impactante que a própria saúde. E realmente está provado hoje, cientificamente, que ter boas companhias, família, amigos e interação com a comunidade é muito importante. Eu não poderia deixar de terminar de falar sobre isso, do Japão, né? Eu sou de lá, nasci lá. Essa foto que eu gosto de lá me representa a água, representa a vida, a imponência da natureza, cerejeira, né? E no Japão, que é o país mais longevo do mundo, juntamente com a Islândia, tem um grande problema também, que é muito semelhante ao nosso. O país mais longevo do mundo, onde as mulheres vivem mais de 86 anos, em média, e os homens quase 80 anos, tem um grande problema que é semelhante ao nosso. As mulheres à direita, né? Cerca desses 86 anos e pouco, cerca de 12 anos e meio é de vida com incapacidade. E aquele verdinho só, com 73 anos de vida ativa independente. E os homens, dos quase 80 anos, um pouco mais de 9 anos com doenças, né, com vida infeliz, e 70 anos em média, dos 79, de vida ativa independente. E o Japão fez uma força-tarefa, porque esses dados são de 11 anos atrás, para tentar descobrir o que fazia essa diferença. Porque o Japão é um país muito uniforme, né? O Japão ele tem dieta uniforme, atividade física muito comum e hábitos muito parecidos. E o que se descobriu, e o que faz a diferença é o teu Ikigai, sentido de vida. Quem vive o sentido de vida, seu Ikigai, vive mais e melhor. Ou seja, o que é o Ikigai, né? Que faz tanta diferença as pessoas viverem mais e melhor do que as pessoas que não têm Ikigai e que morrem ou ficam doentes mais precocemente. O Ikigai é viver aquilo que a gente ama e por essa vez que a gente se torna bom, que tem que ser algo que a comunidade, que os outros precisem. Então, aí está o sentido das companhias, dos outros precisam. Mas, por outro lado, a gente vive num mundo que tem que ter dinheiro, nós temos que ser pagos por isso. O que a gente gosta e que a gente se torna bom é a nossa paixão.
o que nós gostamos e aquilo que a comunidade precisa, nossa missão, o que a comunidade precisa e que nós podemos pagar, nossa vocação, e o que nós tornamos bons e o que nós podemos ser pagos, nossa profissão, e tudo isso junto é o Ikigai, que dá o sentido à nossa vida. E esse sentido não é esse sentido da vida, o Ikigai, está provado que não é só no Japão. Tem vários estudos depois desse artigo que foi publicado, estudos europeus, americanos, mostrando que ter propósito de vida no dia a dia é fundamental para a longevidade, qualidade de vida, e quem vive em grupo tem um propósito de vida todos os dias. Para terminar, então, o que realmente importa para que a longevidade seja um prêmio? Primeiro, boas companhias, fundamental, já falei que é mais importante. Família, amigos, rede social, não é o teclado, é a gente com os amigos, né? Comer com sabedoria, em boa companhia, nunca ficar comendo sozinho. Ter o Ikigai, ter o propósito de vida, viver de uma forma positiva, alegre, e também fazer o nosso corpo mexer, porque isso é fundamental. E vivendo tudo isso, pessoal, nós seremos longevos, felizes, que a longevidade seja um prêmio para todos vocês. Muito obrigado.